Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando a reunião Vida e Ministério Cristão com algumas partes da reunião, que é leitura da Bíblia, faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então vamos para o nosso vídeo. Então a leitura diz assim: Então Zedequias, filho de Quinaaná, se aproximou e deu uma bofetada em Micaías, e disse: Quer dizer que o Espírito de Jeová me deixou para falar com você? Micaías respondeu: Você terá certeza disso no dia em que entrar no quarto mais secreto para se esconder. Então o rei de Israel disse: Leve Micaías entregue a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. Diga-lhes: Assim disse o rei: Ponham este homem na prisão e dê-lhe uma porção reduzida de pão e água, até eu voltar em paz. Mas Micaías disse: Se o Senhor realmente voltar em paz, Jeová não falou comigo. E acrescentou: Ouçam isso, todos os povos. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Vou me disfarçar e entrar na batalha, mas você deve usar as suas vestes reais. Assim, o rei de Israel disfarçou-se e entrou na batalha. O rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos 32 chefes dos seus carros de guerra: Não lutem com ninguém, nem com o pequeno, nem com o grande, apenas com o rei de Israel. Por isso, assim que os chefes dos carros de guerra viram Josafá, disseram: Com certeza é o rei de Israel. E foram em sua direção para atacá-lo. Então Josafá começou a gritar por socorro. Assim que os chefes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Mas certo homem atirou ao acaso com seu arco e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua cota de malha. Então o rei disse ao condutor do seu carro de guerra: Dê a volta e leve-me para fora da batalha, pois fui gravemente ferido. A batalha continuou intensa durante aquele dia e tiveram de manter o rei em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue do ferimento escorria dentro do carro de guerra e ele morreu ao entardecer. Por volta do pôr do sol, um grito ressoou entre os soldados: Cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria. Eles enterraram o rei em Samaria. Quando lavaram o carro de guerra, junto ao reservatório de Samaria, os cães lamberam o sangue dele e as prostitutas se banharam ali, segundo a palavra que Jeová havia falado. Então agora vamos fazer a análise da lição 2, Fale de coração. Então o que deve ser feito? Fale de modo natural e de coração, mostrando que o assunto é importante e que você se importa com as pessoas. Então aqui tem 3 passos que nós podemos seguir para que possamos falar de coração. Então, ore e se prepare. Então, ore para se concentrar na mensagem, tente memorizar os pontos principais, fale do seu jeito no decorrer das frases, fale de coração. Quando você se concentrar na mensagem, como ela vai ajudar as pessoas, seu modo de agir se torna mais natural. As pessoas vão se sentir à vontade. E o terceiro ponto, olhe para as pessoas. Então, quando você estiver falando, olhe para a pessoa. Não dê uma olhada geral para a assistência, mas olhe para uma pessoa por vez. Então, durante a leitura, seria bom você pelo menos tentar treinar e gravar 2 versículos ou a metade de um versículo. E quando for fazer essa leitura, você olhar para a assistência. Aqui nós temos 2 dicas interessantes. Se você vai ler a Bíblia ou uma publicação,
Primeiro leia e entenda o assunto, e daí treine a leitura. Isso vai ajudar você a ler de modo natural. Ao ler a fala de uma pessoa, leia com sentimento, mas sem exagero. E a segunda ideia, falar de modo natural não significa falar de qualquer jeito. Lembre da importância da mensagem e fale de forma correta e fácil de entender. Então, falar de coração, resumidamente. Ser como você é, falar naturalmente, isso vai determinar se você vai estar preparado ou não. Então, requer uma boa preparação. Lembre a importância da mensagem ou leia as frases, os personagens da maneira como tem que ler. Fale com sentimento, mas sem exagero. Então, tem alguns versículos da Bíblia aqui que cita o rei falando. Então, você não precisa falar exageradamente alto demais, né? Você só deve dar uma ênfase natural ao personagem. Então, quando aplicamos os pontos, treinamos com carinho, com dedicação, a gente consegue fazer uma boa leitura. E atentem, né, para vocês que fazem a leitura no Salão do Reino, os irmãos percebem quando você está ou não preparado. Então, não é simplesmente preparar o ponto da brochura melhore, mas é preparar a leitura. Que às vezes os irmãos ficam tão preocupados se vai atingir o ponto da brochura que acaba deixando o mais importante, que é a mensagem da palavra de Deus. Então treine a leitura várias vezes. Depois que você já treinou a leitura várias vezes e entendeu a leitura, aí você olha para o seu ponto e vê aonde você pode adaptar o seu ponto na leitura. Não é você adaptar a leitura no ponto, porque a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Então, se você tem que pegar o seu ponto e adaptá-la na leitura que você está fazendo, certo? Se você fizer assim, com certeza, você também será bem-sucedido na sua parte e o objetivo maior deixará Jeová feliz, Jesus feliz e com certeza também seus irmãos estarão mais motivados a continuar enfrentando esse mundo tão difícil. E vamos fazer então a primeira conversa. Use o assunto da primeira conversa que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Depois ofereça um estudo bíblico usando a brochura Seja Feliz para Sempre. E no final, o ponto que será analisado é o ponto número 4. Prepare as pessoas para entender o texto. Então, a demonstração ela se inicia assim. Bom dia, vizinho. Tudo bem? Posso falar com você? Então, o morador diz, né? Bom dia, sim. Se não for demorar muito. Então, Elias, né, que é o publicador, diz assim. Vai ser breve. Me chamo Elias. Como você se chama? Então o morador diz, né? Eliseu. Então Elias continua. Eliseu, imagino que você já deve ter percebido que o nosso mundo está cada dia pior. E na maioria das vezes é porque as pessoas não conseguem tomar boas decisões. Você já parou para pensar aonde podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Eliseu diz, né? Bem, imagino que seja a Bíblia. Então Elias continua. Isso mesmo. Veja só o que Deus falou por meio do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Então, você faz a leitura, né? E depois diz assim: Você concorda que se as pessoas deixassem a palavra de Deus influenciar a sua vida, teríamos um mundo melhor? Então Eliseu diz, sim, seria muito bom se isso acontecesse. Então Elias continua, realmente seria. No entanto, isso não acontece porque muitas pessoas não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus.
Por que você acha que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Então Eliseu diz: bem, essa pergunta é difícil de responder. Então Elias continua: eu tenho uma brochura comigo que responde exatamente essa pergunta. Aqui nessa lição 3, na página 11, será que você pode acreditar na Bíblia? O que acha de considerarmos esse assunto no final de semana? Então Eliseu diz: por mim, está ótimo. Então aqui a gente pode finalizar a nossa demonstração. Então a lição que estava sendo considerada é a lição número 4, como já dito, prepare as pessoas para entender o texto. Então o que você deve fazer inicialmente? Deixe claro o motivo de você ler um texto. Bem, pegando essa deixa, a gente percebeu que foi exatamente isso que aconteceu, né? O motivo de Elias ter lido o texto foi para responder uma pergunta que ele havia feito anteriormente. Então, show de bola, vamos continuar. Então, como você pode fazer isso? Pense no ponto que você quer destacar. Então, antes de ler um texto, pense no ponto principal dele, diga algo que chame a atenção das pessoas para essa parte. Segunda maneira, mostre tudo que você diz vem da Bíblia. Então, você fez a pergunta, respondeu a pergunta baseando-se na palavra de Deus. Deixe a pessoa curiosa, é o terceiro ponto. Faça uma pergunta, mostre como o texto responde essa pergunta. E um detalhe aqui interessante é, se você quiser mencionar mais detalhe do texto, dê informações exatas, por exemplo, quem escreveu esse livro, quem disse essas palavras. Então perceba que quando Elias ele leu 2 Timóteo 3:16 e 17, ele ali disse, né? Veja só o que Deus falou por meio do apóstolo Paulo. Então ele deu detalhes, informações adicionais e exatas de quem falou aquelas palavras, quem escreveu aquele livro. Então podemos dizer que Elias, durante a sua demonstração, também se saiu muito bem. Então, use o assunto da revisita que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. Depois, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e demonstre como é um estudo bíblico usando a lição 1. E após, nós vamos fazer a análise do ponto 6 da brochura Melhore. Então a demonstração fica assim. Revisita. Boa tarde, Eliseu. Tudo bem com vocês? Então Eliseu diz: tudo bem, Elias. Obrigado pela brochura que você me mandou. Elias diz: de nada. Depois nós vamos analisar ela. Vamos agora ver a resposta na Bíblia à pergunta que eu deixei com você. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Vamos ver a resposta no livro de Jó, capítulo 26, o versículo 7. Então você determina se você lê ou se o morador lê. Depois você diz assim: o que você conseguiu notar nesse texto? Então Eliseu diz: bem, eu consegui perceber o poder de Deus sobre as coisas celestiais. Então Elias continua: isso mesmo. Imagine um Deus que suspende a terra ou segura, controla. É um poder imensurável. Se Deus tem tanto poder, podemos acreditar com certeza em sua palavra. Concorda comigo? Então Eliseu diz: sim, com certeza. Elias continua: pegue a brochura que eu deixei com você e vamos ver a lição 1, que tem o tema Como a Bíblia pode ajudar. Essa publicação ela vai facilitar muito o nosso entendimento espiritual. Então você pode fazer a leitura e a pergunta do ponto 1 e fazer a leitura e a pergunta do ponto 2. O morador responde de uma forma padrão. Então, após a leitura, você determina se vai fazer ou não. Você diz assim: na próxima semana, com a ajuda dessa brochura,
junto com a Bíblia, a Palavra de Deus, eu estarei te respondendo a seguinte pergunta: que perguntas a Bíblia responde? Então aqui a gente finaliza a nossa revisita. Vamos agora fazer a análise do ponto na qual estava sendo considerado, que é o ponto 6. Explique por que você leu o texto. Então, inicialmente, o que deve ser feito? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então, como pode ser feito isso? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Foi exatamente isso que foi feito. Após a leitura do texto e a resposta de Eliseu, Elias diz assim, isso mesmo, imagina um Deus que suspende a terra. Então ele fez a repetição da palavra do texto. Então ele destacou a palavra-chave. E o segundo ponto, destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem. Então conseguimos perceber que se você repetir a ideia do texto usando suas próprias palavras, tome cuidado para não fugir da ideia principal. Ou, se você for ler e após aplicar e explicar o texto, faça isso apoiando aquilo que as publicações já ensinam. E toda vez que você for ler um texto e terminou de ler o texto, quando for fazer a explicação, deixe a Bíblia aberta para que o morador veja que você está explicando aquilo que você acabou de ler. Então, ao fazer isso também você vai estar aplicando o ponto número 6. Então vamos iniciar. O tema da consideração hoje é batismo, um alvo que vale a pena ter. Então vamos iniciar fazendo a leitura. Jesus disse que os cristãos precisam se batizar. Mas o que é o batismo? E o que uma pessoa precisa fazer para ser batizada? O livro de Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Então, um texto muito usado no serviço de campo. Ponto 1. Vamos fazer a leitura. A palavra batizar vem de um termo grego que significa mergulhar. Foi isso que aconteceu com Jesus quando ele se batizou no Rio Jordão. O corpo inteiro dele foi coberto pela água. Sabemos disso porque depois de se batizar, ele saiu da água. Igual a Jesus, quando os cristãos verdadeiros se batizam, o corpo inteiro deles é coberto pela água. Então a pergunta do 1. O que é o batismo? Então a resposta é... Primeira coisa, a gente tem que saber o que significa a palavra batizar. Então, batizar vem de um termo grego que significa mergulhar. Então, o batismo é quando nós nos mergulhamos totalmente em água e depois saímos da água, assim como aconteceu com Jesus. Então, todos os cristãos verdadeiros se batizam por completo. Leitura do 2. No batismo, a pessoa mostra que dedicou a vida a Jeová. Como ela faz essa dedicação? Antes do batismo, ela ora a Jeová dizendo que quer servir a Ele para sempre. Ela promete que vai adorar apenas a Jeová e que fazer a vontade dele vai ser a coisa mais importante na sua vida. Ela decide negar a si mesma e seguir para sempre os ensinamentos e o exemplo de Jesus. É por causa da dedicação e do batismo que a pessoa pode ter uma forte amizade com Jeová e com aqueles que adoram a Ele. Então a pergunta do 2: o que a pessoa mostra quando é batizada?
Então, quando a pessoa se batiza, a pessoa está mostrando que dedicou a sua vida a Jeová. E o que é essa dedicação? Bem, essa dedicação é feita antes de se batizar através de uma oração, onde você promete para Jeová que você vai fazer somente a vontade dele por toda a sua vida. É como se você estivesse negando a si mesma e seguindo para sempre os ensinamentos de Jesus Cristo. Leitura do 3. Antes de você se batizar, é importante aprender sobre Jeová e ter forte fé nele. Quanto mais conhecimento e fé você tiver, maior vai ser o seu amor por Jeová. Daí, com certeza você vai querer pregar sobre ele e viver de acordo com o que ele diz que é certo e errado. Quando a pessoa mostra que quer viver para agradar plenamente a Jeová, ela talvez decida dedicar sua vida a ele e se batizar. Pergunta: para poder se batizar, o que a pessoa tem que fazer? Então, a resposta: a primeira coisa, a pessoa ela precisa ter uma forte fé em Jeová. Precisa também adquirir conhecimento. Isso vai fazer com que a pessoa queira conhecer mais a Jeová e está disposto de viver plenamente para ele. Aprenda mais. Veja o que podemos aprender do batismo de Jesus. Veja também como uma pessoa pode se preparar para essa decisão tão importante. Então, ponto 4. Aprendemos muito com o batismo de Jesus. Então, vamos fazer a leitura do livro de Mateus, capítulo 3, versículo do 13 ao 17. Vamos aprender mais sobre o batismo de Jesus e depois, com esses textos, nós vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então, o livro de Mateus diz assim: Jesus foi então da Galiléia ao Jordão, ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. Este, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim? Em resposta, Jesus lhe disse: Deixe que seja assim agora, pois é apropriado que, desta maneira, cumpramos tudo o que é justo. Então João parou de impedi-lo. Depois de ser batizado, Jesus saiu imediatamente da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Também uma voz vinda dos céus disse: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Então a pergunta quer saber: será que Jesus era um bebê quando foi batizado? Bem, de acordo com o texto, a gente percebe que não. Porque no versículo 13, ele fala que Jesus foi ao encontro de João. Então, se ele foi ao encontro de João, ele já era uma pessoa adulta, né? Então, ele foi caminhando até chegar à presença de João. Depois pediu para ser batizado e entrou na água. Então, já era uma pessoa adulta. E no versículo 16 fala que após o batismo ele saiu da água. Então, uma criança ou um bebê não consegue fazer essas façanhas. E a segunda pergunta: como ele foi batizado? Será que foi só com um pouco de água na cabeça dele? Bem, a gente percebe que não. Aqui fala que ele entrou no Rio Jordão e foi batizado. Então, assim, a gente percebe que só o fato da pessoa entrar no rio, ela já se molha, né? Já não molha só a cabeça. E todos os nossos batismos é feito por corpo completo, né? A pessoa é imergida completamente. Tanto que durante um batismo, os irmãos, né, que ficam lá olhando os irmãos serem batizados, durante o batismo, se sair uma pontinha do pé ou um dedo da mão ficar do lado de fora da água, o batismo tem que ser repetido. Então, é necessário a imersão completa da pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. E o fato de mencionar aqui, será que foi com um pouco de água na cabeça dele? É porque existem muitas formas, né, de batizar em criança fazendo dessa maneira.
Então, a maneira correta de se fazer é o que está registrado na palavra de Deus, né? Seguir os passos de Jesus. Quando isso é feito, não tem como errar. Dando continuidade ainda no ponto 4, depois de se batizar, Jesus começou o trabalho especial que Deus tinha dado a ele. Então agora vamos ler 2 textos, Lucas e João, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 23 diz assim: Então, quando todo o povo havia sido batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E uma voz saiu do céu: Você é meu filho, o amado, eu o aprovo. Quando Jesus começou a sua obra, tinha cerca de 30 anos de idade. Ele era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. E o livro de João 6,38 diz assim: Pois desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, após a leitura dos textos, temos a pergunta: depois que Jesus se batizou, que trabalho vinha em primeiro lugar na vida dele? Bem, os 2 textos mostrou que ele começou uma obra muito importante com 30 anos de idade. E essa obra era tão importante que no versículo 38 de João, ali diz que ele veio à terra para fazer exatamente isso, não de sua própria vontade, mas da vontade daquele que lhe enviou. Então isso abre um precedente para todos nós, né? Quando nós nos batizamos, mostrando que queremos servir a Jesus e a Jeová pelo resto de nossa vida, o trabalho tem que vir sempre em primeiro lugar na nossa vida. Não podemos deixar que as coisas do mundo, por assim dizer, atrapalhem o nosso relacionamento com Deus. Então, como já vimos nos estudos passados, e inclusive no estudo da Sentinela que tivemos, né? Aliás, que tivemos, mostrou que o batismo é o início e não o fim. Então, se você é batizado ou vai se batizar, tenha ciência disso, né? Que por resto da sua vida você tem que se dedicar especialmente a Jeová. Ponto 5. O batismo é um alvo que você pode alcançar. A ideia de se dedicar a Jeová e ser batizado pode parecer uma responsabilidade muito grande, mas quanto mais você aprender sobre Jeová e colocar em prática o que ele diz, mais confiante você vai sentir para tomar essa importante decisão. Veja algumas pessoas que fizeram exatamente isso. Então temos aí o vídeo, né? Como podemos fortalecer nossa amizade com Jeová. Então veja o vídeo. Depois do vídeo a gente vai fazer a leitura de João 17:3 e Tiago 1:5 e logo após fazer a pergunta. Então dá uma pausa aí no vídeo, né? No nosso vídeo, veja esse vídeo e depois retorne e vamos fazer então a leitura de João 17:3 que diz assim: Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. E Tiago 1:5 passa a nos dizer assim: Portanto, se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedir a Deus, pois ele dá a todos generosamente, sem censurar, e lhe dará, e ela lhe será dada. Então a pergunta: o que pode ajudar uma pessoa a se preparar para o batismo? Bem, no vídeo a gente percebeu que os jovens podem se relacionar com pessoas experientes para que possam progredir espiritualmente. E percebemos uma irmã que ela viu que havia necessidade de estudar a palavra de Deus e orar mais a Jeová. E também ela fez alguns projetos de estudo junto com a família e após isso percebeu que estava preparada para o batismo. E os textos mostram exatamente isso, né? João 17 fala que nós precisamos primeiro conhecer a Deus. E Tiago 1,5 fala que nós precisamos pedir sabedoria.
Então, são duas coisas necessárias para que nós possamos nos preparar também para o batismo. Ponto 6. Quando nos batizamos, nos tornamos parte da família de Jeová. Quando nos batizamos, passamos a fazer parte de uma família unida e mundial, não importa país ou a cultura. Todos nós acreditamos nas mesmas coisas e obedecemos aos mesmos mandamentos de Deus. Então vamos fazer a leitura do Salmo 25:14 e 1 Pedro 2:17 e depois vamos conversar sobre a pergunta a seguir. Então o Salmo diz assim: A amizade íntima com Jeová pertence aos que o temem, e ele lhes dá a conhecer o seu pacto. E 1 Pedro 2,17: Honrem a homens de todo tipo, tenham amor pela inteira fraternidade, tenham temor de Deus, honrem ao rei. Então a pergunta: depois que a pessoa se batiza, que tipo de amizade ela passa a ter com Jeová e com outros que adoram a Ele? Bem, na gravura, a gente pode perceber que com certeza a nossa amizade ela amplia, né? Porque a gente passa a ter contato com mais irmãos, tanto na pregação, quando as irmãs fazem parte em demonstrações, né? Tem que ter um contato íntimo para fazer as apresentações. Então, na gravura a gente percebe, né? Amizade com irmãos experientes, talvez fazendo uma refeição, um entretenimento, no serviço de campo. Mais abaixo a gente consegue ver essa irmã do meio, né, com duas irmãs tirando foto, mostrando assim um bom relacionamento. E até mesmo nas fases ruins, né, nós temos irmãos experientes do nosso lado para consolar. Então 1 Pedro 2,17 fala que a gente deve honrar, né, respeitar todo tipo de homem, todos os irmãos da congregação. E Salmo 25,14, ele fala que nós devemos ter uma amizade íntima com aqueles que pertencem a Deus, ou que são os cristãos verdadeiros, né? Então, se fizermos assim, com certeza, vamos ter amizades que vai contribuir para o nosso fortalecimento espiritual. Algumas pessoas dizem: eu não estou pronto para me batizar. Se é assim que você se sente, acha que mesmo assim esse é um alvo que vale a pena ter? Bem, com certeza, porque o batismo é uma demonstração pública da fé e da dedicação que você tem por Jeová, e a partir de então você está demonstrando que você está fazendo a vontade dele enquanto você viver aqui nessa terra. Então, com certeza, é um ato de amor e também estamos seguindo o exemplo do seu Filho Jesus Cristo. Resumo: Jesus ensinou que os cristãos precisam se batizar. Para isso, a pessoa precisa ter forte fé em Jeová, viver de acordo com o que ele diz que é certo e dedicar sua vida a ele. Revisão: o que é o batismo e por que ele é importante? Então, como vimos, o batismo significa mergulhar ou imersão. Então, quando nós nos batizamos após a dedicação a Jeová em oração, a gente se batiza demonstrando para todos que a partir de então nós estamos decididos a fazer a vontade de Jeová. Por isso que é importante, porque vai fazer com que reconhecemos e outros reconhecerão que nós agora estamos vivendo para Deus. A segunda pergunta: o que a dedicação tem a ver com o batismo? Bem, na dedicação e oração, a gente derrama o nosso coração a Jeová e prometemos que a partir de então nós estamos totalmente empenhados para fazer a sua vontade pelo resto de nossa vida. Então, quando nós nos batizamos, imergimos em água, todos os outros estão vendo que aquela dedicação que nós fizemos em oração realmente é como se estivesse batendo um martelo, dando um carimbo. Todos agora sabem que você se dedicou a Jeová. Então o batismo em si não nos salva, mas mostra para outros que nós estamos agora decididos pelo resto de nossa vida servir a Jeová. E a terceira pergunta:
Que coisas a pessoa precisa fazer antes de dedicar a vida a Jeová e ser batizada? Ela precisa estudar a palavra de Deus, conhecer a Jeová, intensificar o seu amor por Ele, conhecer a Jesus Cristo, entender o benefício do seu sacrifício em nossa vida, ter uma relação achegada a Jeová e, quando você crescer o seu amor por Ele, entender que você precisa dedicar a sua vida a Jeová em forma de batismo, antes você precisa fazer uma oração sincera de coração, pois essa oração que é a sua dedicação a Jeová. Após isso, vem o batismo. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim desse estudo bíblico de congregação. É um estudo muito interessante, pena que a gente tem pouco tempo. Mas se você tem algum comentário para ser feito, deixe lá no final, faça seu comentário, que com certeza vai ser benéfico para todos. Então, muito obrigado a todos. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.